Amém, irmãos? Nós vamos meditar na palavra nessa hora. Graças a Deus pela missão dupla nessa manhã, né? De cantar, tocar e ministrar a palavra. Que o Senhor seja glorificado nesta manhã, por meio da sua igreja, por meio da palavra que será ministrada sobre a igreja. E eu quero, de antemão, pedir a você que mantenha o teu coração aberto, a tua mente preparada para aquilo que o Senhor quer falar a você nessa manhã. Amém? Eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 40. Nós vamos meditar sobre esse tema, sonhos e destinos. Sonhos e destinos, a partir da leitura de Gênesis 40, versículo 8. Vamos ler tudo para você ter uma boa visão do contexto, mas a gente vai depois diminuir um pouquinho aqui essa nossa perícope para ficar mais fácil, para a gente explanar nessa manhã. Versículo 8 então. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho eu vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça de Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do Faraó e a entreguei na sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao Faraó, tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui não fiz nada para ser jogado nesse calabouço. Verso 16, ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça haviam 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o Faraó aprecia. Talvez na sua versão esteja obras de padeiro. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça, a cesta de cima. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo de uma árvore. E as aves virão para comer a sua carne. 3 dias depois era o aniversário de Faraó. Ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele não voltou a ser aquele que servia a taça do Faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Até aqui. Senhor, queremos abrir o nosso coração para a Tua palavra, declarar isso mais uma vez. Queremos que o Senhor nos trate nesta manhã como aquele que ensina os seus filhos, como o pai que ensina os seus filhos e que chama os seus filhos para um tempo de conversa muito séria. E nós queremos pedir ao Senhor que, como igreja, nós possamos compreender a seriedade da Tua palavra, a seriedade do conselho da Tua palavra e também a fragilidade deste que está aqui para ministrar. Nós precisamos de Ti nesse lugar. Precisamos, Pai, da direção do Teu Espírito, da voz do Teu Espírito. E precisamos, Deus, compreender nesta manhã aquilo que está proposto no Teu coração para a Tua igreja. Por isso, Pai, mais uma vez, a Tua palavra diz que nós devemos permitir que o Senhor traga a nossa mente cativa para vencer essas batalhas que acontecem dentro da nossa mente. Então, Pai, traz cativa a nossa mente e vence as batalhas dentro dela que nós não conseguimos vencer sozinhos. Em nome de Jesus. Amém. Sonhos e destinos. Queridos, a significação dos sonhos para os hebreus, e essa significação apresentada para nós no Antigo Testamento não é tão proeminente. Não existem assim muitos textos ou muitas explicações quando se fala de sonhos na perspectiva do Antigo Testamento. Por exemplo, o texto de Eclesiastes capítulo 5 vai dizer que os sonhos são nada mais do que derivações
das atividades que a gente tem durante o dia. Talvez até hoje exista uma vertente da psicologia que entenda isso também, dessa mesma forma. Mas de uma forma ou de outra, com muita ou com pouca alcance textual sobre os sonhos, a sua origem, seja ela qual for, o sonho pode se tornar uma ferramenta pela qual Deus se comunica com os seus filhos, ou não, porque há textos que mostram Deus se comunicando com sonhos aos israelitas, por exemplo, 1 Reis, no capítulo 3, versículo 5, e há manifestações de Deus por meio de sonhos para pessoas que não faziam parte dos israelitas, como por exemplo em Gênesis 23. Pelo menos duas categorias de sonhos a gente pode então, diante dessa rápida explanação aqui, delimitar. A primeira delas são sonhos onde quem sonha vê uma série de imagens que estão concatenadas, conectadas aos afazeres que essa pessoa tem no dia a dia, né? Como é o caso, creio eu, do texto que nós acabamos de ler, quando se refere ao padeiro e ao copeiro. Existem sonhos que são mensagem de Deus, e a Bíblia traz isso com muita clareza, uma mensagem direta de Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 7, 1 Reis, capítulo 3, 1 Reis, capítulo 3, e depois lá no capítulo 15 repete, Mateus capítulo 1, versículo 20, no Novo Testamento, Atos capítulo 18, versículo 9, então uma maneira como Deus também fala com os seus filhos. Fato para nós é que na cultura dos hebreus existia uma certa ligação muito clara entre o espírito profético e aquele que sonha. Em muitos textos o profeta é chamado de aquele que sonha, ou o sonhador. Em outros, o sonhador é chamado de profeta. Então, a Bíblia traz essa ligação. Por exemplo, em Jeremias capítulo 23, né, fala da profecia enquanto um sonhador, do profeta enquanto alguém que está sonhando. Nosso texto está localizado num período histórico em que José está preso no Egito, depois de ser perseguido, vamos dizer assim, pelos seus irmãos, seus 17, 18 anos mais ou menos. Ele é vendido como escravo, primeiro sofre uma tentativa de homicídio que não dá certo, depois os irmãos decidem vendê-lo como escravo para uma comitiva que vai para o Egito, e ele vai para o Egito, e no Egito ele é vendido como escravo e vai parar na casa do capitão da guarda do faraó. E ele está então na prisão. Ele está na prisão, ele foi para o Egito injustamente, né? Foi porque também sonhou, e o sonho de José perturbou a sua família, perturbou seus irmãos, e aí o sonho de José verdadeiramente é um sonho profético, e nós não vamos falar sobre ele hoje. Vai parar numa prisão injustamente, porque sofre um assédio sexual da esposa do capitão da guarda. Injustamente ela o acusa de que ele tenha tentado o assédio, e ele vai parar na prisão especial ali, que era a prisão onde ficavam os presos da corte, né, os presos diretamente ligados às figuras principais de autoridade no Egito, e ele vai para lá. Naquele lugar ele encontra com mais dois sonhadores, o copeiro e o padeiro, que sonham sonhos ligados à sua prática diária, aos seus afazeres do dia a dia, sonhos. A palavra usada no hebraico para esse sonho é um sonho normal, um sonho comum, um sonho de sonho, né? Um sonho nada muito especial. É isso que a Bíblia fala sobre o sonho dos dois. Mas, se há essa ligação entre a profecia e o sonho, eu preciso entender que o meu sonho pode ter também dois destinos. Eu posso viver profeticamente, ou eu posso viver sofrendo por uma deturpação que um sonho provocou no meu coração. Então, se há sonhos proféticos claros, e essa é a linguagem pela qual Deus pode se comunicar conosco, e particularmente é uma linguagem que Deus usa muito para falar comigo, e esse sonho profético estabelecer direções, certamente há também sonhos que nos distanciam completamente do sonho de Deus. Sonhos que muitas vezes nós vamos construir baseados apenas nos nossos desejos, apenas na nossa carne, apenas na nossa inclinação natural, talvez até diretamente sonhos ligados ao pecado, e muitas vezes isso fica oculto dentro do nosso coração. Talvez tenha que passar por um tempo de prisão para vir à tona.
o que aconteceu com os dois. Nossa mente, ela esconde essas coisas de nós. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então veja que é muito fácil, na nossa fragilidade, confundir os destinos que Deus tem para nós. É muito fácil, na nossa fragilidade, perceber um caminho que é oposto, completamente oposto àquilo que Deus tem planejado no coração dele para nós. Por outro lado, compreender o sonho de Deus para a nossa vida é um pouco mais trabalhoso, não tem atalho para compreender o sonho de Deus. Ou nós vamos viver diretamente ligados à fonte que pode nos fornecer a nutrição, ou conduzir a direção para o sonho de Deus, ou nós vamos gastar a nossa vida procurando atalhos e gastando toda a nossa vitalidade para resolver os problemas que os atalhos vão trazer para nós. Então entenda, você pode ter um sonho de Deus para a sua vida, como você pode não ter um sonho de Deus para a sua vida. Então a pergunta que a gente precisa fazer agora é: qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Porque a resposta para essa pergunta, essa resposta que você precisa dar para o seu próprio coração, pode revelar de maneira muito objetiva o destino que a sua vida está tomando, o destino que a sua vida está tomando, ou vem tomando nos últimos anos, nos últimos tempos, talvez o destino que a sua vida vai tomar daqui para frente. Porque eu creio que se Deus traz essa inclinação no meu coração para ministrar sobre isso nessa manhã, é porque Deus certamente quer modificar algumas coisas na nossa vida. Certamente. Então qual é o sonho? O seu sonho. Qual é o sonho do seu coração? Então quando eu falo sonho do seu coração, eu estou pensando naquilo que motiva a sua vida. Por que motivo você levanta de manhã, sai de casa, batalha? O que você suspira? O que faz você suspirar quando você pensa assim: ai Deus, como eu gostaria disso? O que faz você fazer isso? Eu me lembro quando eu conheci a Monique, rapidamente o Senhor falou para mim: você vai casar com ela. Tanto que ela foi minha única namorada. Mas eu olhei para ela, e eu olhava para ela depois, antes dela saber disso, e fazia assim: Deus, eu quero essa mulher. Se for do teu sonho, me dá, deixa eu casar com ela, né? E isso me deu ânimo para me arrumar bonitinho para ir para a igreja. Me deu ânimo para, desenvolver as coisas que eu precisava desenvolver, para escrever uma carta com mais de 1000 eu te amo. Então a pergunta que eu faço para nós nessa manhã é: o que está motivando a gente nessa perspectiva? O que dá ânimo? O que está fazendo a gente transpirar? O que está fazendo a gente suar? O que está fazendo a gente suspirar quando a gente pensa? Deus, Ele deseja que o seu povo sonhe. Deus deseja. Deus não deseja que os nossos sonhos sejam limitados pelas circunstâncias, pelas dificuldades que a gente vive, e eu não estou querendo aqui minimizar a sua dificuldade ou a minha, muito pelo contrário, mas o que Deus tem para revelar para nós é muito maior do que qualquer dificuldade, adversidade que a gente possa passar nessa vida. Deus deseja levar a gente muito além desse lugar onde nós nos encontramos hoje. Isso é uma realidade. Deus quer nos levar além, em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente na nossa vida espiritual. Então nós precisamos sonhar. Tem aquele ditado que sonhar não custa nada, mas realizar custa. Realizar custa. Realizar demanda esforço. Mas isso não pode nos impedir, porque sonhar pode apontar destinos para nós. E é o que eu vejo claramente quando eu passo por esse trecho da palavra de Deus. Por isso o tema da mensagem. Sonhar pode revelar destinos, destinos maravilhosos, mas destinos também complicados. Destinos difíceis de passar, e talvez a gente nem passe, se entrar pelo caminho errado, como foi o caso do padeiro. Mas Deus deseja que o nosso coração suspire por algo. Deus deseja que a nossa força seja investida, gasta em coisas que vão de fato levar a gente a amadurecer, a crescer espiritualmente, a conquistar em Deus e não por nós. Deus deseja isso.
E Ele tem a disposição no seu coração de nos ajudar nesse processo. Então, querido, sonhe, porque sonho pode apontar destinos para a sua vida. Sonhos apontam destinos para a sua vida. Mas preste atenção nesse texto, querido, porque não é qualquer tipo de sonho que nós devemos sonhar. Não é qualquer tipo de plano, não é qualquer tipo de projeto, não é qualquer tipo de motivação que nós vamos ter para a nossa vida que será autenticada pelo poder de Deus. O que você quer ser quando você crescer? Quando você crescer, o que você quer ser? Quando você crescer assim espiritualmente, lá no lugar onde Deus quer que você esteja, quando você tiver a maturidade que Ele deseja que você tenha, o que você deseja fazer? Então você pode repetir assim comigo: sonhos sempre definem como nós vivemos e o que nós vivemos. Entende isso? Amém? Vamos ver o sonho do padeiro? Vamos começar, vamos inverter o texto, tá? O padeiro tem um sonho onde ele tem 3 cestos sobre a cabeça. Algumas versões não fala só o pão branco, fala arte de padeiro. E quando ele vai falar sobre o seu sonho para José, ele fala, aquilo que de melhor eu conseguia fazer e aquilo que mais agradava o paladar do faraó. É a top dos tops ali nos cestos sobre a cabeça. O que o padeiro vê no seu sonho, presta atenção nisso, porque vai fazer muita diferença para a gente comparar com o outro. O que o padeiro vê no sonho dele, nada mais é do que aquilo que movia a sua vida. Ele era movido por aquilo que a sua capacidade o permitia fazer. Aquilo que ele tinha habilidade, aquilo que ele tinha força, inteligência, sabedoria para fazer, ele fazia, e aquilo movia a sua vida. O sonho do padeiro tinha tudo a ver com as realizações pessoais que ele desejava. O sonho do padeiro era ser visto com os 3 cestos sobre a cabeça, de uma forma com que ele pudesse não ser confundido com nenhum outro padeiro, com nenhum outro servo de Faraó, e que quando vissem ele fosse louvado, exaltado, glorificado por aquilo que ele carregava sobre a cabeça. Pastor, mas de onde você está tirando essa ideia? Estou tirando a ideia da outra dica que o texto dá, porque o texto diz que os cestos estavam onde? Na cabeça, sobre a cabeça. E no hebraico, cabeça tem um significado completamente diferente do que tem para nós hoje. Porque hoje a gente entende a cabeça como a casa do intelecto, não é isso? Na época, a palavra rosh significa a sede da vida. A cabeça é o depósito da vida. É o lugar de onde emana a autoridade para a vida. Por isso o texto bíblico usa com frequência o termo cabeça para se referir à posição de autoridade. Então, onde tem o cesto? Sobre a autoridade que conduzia para a vida, sobre a cabeça. O que movia a vida do padeiro, no seu sonho, e provavelmente na sua vida diária, era ele mesmo. Tudo o que ele fazia, o que ele construía, tinha um fim em si mesmo. O governo da vida, a cabeça, o governo do padeiro, da vida do padeiro, estava ligado àquilo que ele era capaz de fazer, àquilo que ele era capaz de produzir. A sua vida era governada pela sua própria pessoa, pelo seu ego, pela sua intenção pessoal e intransferível, somente para si mesmo. E aí a pergunta que a gente precisa fazer para o texto é: onde é que chega alguém que pensa assim? Onde é que chega alguém que constrói toda a expectativa da sua vida assim como o padeiro construiu? Porque, querido, não são poucas pessoas. Não são poucas pessoas que se esforçam para ter só aquilo que satisfaz o seu ego. E talvez a gente vai construir uma carreira cristã de muitos e muitos anos e vamos partir dessa vida para estar com o Senhor, mas com a cabeça cheia de cestos de pães que foram construídos por nós mesmos, para nós mesmos. Se você vive pensando, por exemplo, que as pessoas devem se alimentar daquilo que você produz, se você vive pensando, por exemplo, que as pessoas precisam se interessar por aquilo que você é, por aquilo que você faz, por aquilo que você conquistou, se você acha que as pessoas precisam desejar
e ver aquilo que você está fazendo, se interessando por aquilo que está fazendo, tome cuidado. Porque o padrão de Cristo não é um padrão simples não, querido. O padrão de Cristo é que eu diminua e Ele cresça. Porque por mais que esse sonho tenha uma aparência bonita, eu não consigo imaginar na minha criatividade uma figura feia, né? O padeiro está lá com a roupa dele de padeiro, com os cestos, com os pães bonitos, comida boa, né? Está lá. Tem uma aparência boa, mas a essência é ruim. E nós precisamos vencer essa etapa, porque não dá para viver de aparência. A gente tem que vencer a essência, modificar a essência. E o problema do padeiro era a essência, aquilo que estava planejado no seu coração. Agora, perceba um outro detalhe comigo. A Bíblia diz que por cima do último cesto, aves vinham e comiam. Interessante porque é o cesto mais longe, né? Não dá para você alcançar com as mãos, talvez ali para espantar as aves. Mas eu sempre li esse texto e ficava intrigado sobre o significado dessas aves. O que elas significam? E só existe um texto que poderia ser usado como paralelo para a gente entender essa expressão aqui sobre as aves. E é um texto que onde o próprio Jesus fala que quando as sementes caem pelo caminho, as aves vêm e comem. Isso está em Mateus capítulo 13, versículo 4. Mas depois, lá no final, no versículo 19, o próprio Jesus interpreta isso. E ele fala o quê? Que quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. O próprio Jesus dá a interpretação sobre o que significam essas aves para nós. O que Jesus está querendo dizer? É que não basta ouvir, porque há uma diferença entre ouvir e entender, na minha perspectiva, sobre esse texto. Porque entender é conseguir transformar o que você ouviu em atitude. Não é assim que a gente fala para os nossos filhos: você entendeu? Você entendeu? Aí ele faz assim, e depois faz a mesma coisa errada de novo. Então, quer dizer, não entendeu. Ele ouviu o que você entendeu, mas o que você falou, mas não entendeu. Porque não conseguiu transpor essa barreira entre o que foi ouvido e a prática. É isso que Jesus está dizendo. Quando eu não consigo transpor essa barreira entre o que eu ouço e o que eu pratico, eu estou fornecendo a minha carne para que o Satanás me tente e roube aquilo que está plantado, que foi pelo menos semeado na minha vida. E é exatamente o que está acontecendo com o padeiro, porque se as cestas representam a obra da sua mão, da sua carne, se a cabeça representa a autoridade e o lugar de onde jorra a autoridade, e as aves vêm comer, as aves estão se alimentando do quê? Da sua própria carne, do seu próprio ego, do seu próprio sonho, da sua própria vida. Quem resiste à autoridade da palavra é a carne, não é o espírito. A carne é que resiste, e ela é que é alvo das aves, que vêm e roubam a palavra que foi semeada num solo ruim. Então nós não podemos ter dúvida de afirmar que o maligno se alimenta da nossa carnalidade, se assim permitirmos. E aí José então vê e diz: as aves virão comer a sua carne. O seu problema é a sua carne, porque tudo que você projeta culmina na carne, e Deus não tem compromisso com aquilo que é gerado na carne. Já falei isso aqui acho que umas 10 vezes nesse 1 ano e meio que eu estou aqui. Mas quanto mais a gente vive, mais a gente vê que isso é uma realidade. Deus não tem compromisso com aquilo que é gerado na carne. Se você deseja construir, edificar, produzir os seus pães, encher os seus cestos, colocar sobre a cabeça, e deseja que alguém veja e se alimente, e te exalte, te abençoe, porque você fez isso tão bonito, a tua carne está comprometida e as aves estão comendo a tua carne. Pastor, eu não posso fazer então bem feito? Você deve fazer bem feito. A questão é para quem você faz e por que você faz. A questão do padeiro era exatamente essa: ele fazia para ele mesmo, tudo terminava nele. A cabeça é a resposta para essa questão, tudo terminava na sua própria cabeça. E aí as aves vêm e se alimentam. Então, querido, você acha que é possível chegar em algum lugar
alimentando sonhos parecidos com os sonhos do padeiro? Você pode até sair da prisão. Você pode até sair da prisão, porque ele saiu da prisão. Mas o fim certamente não será o fim que nós planejamos. E a Bíblia diz, o Senhor diz, eu sei que pensamentos têm a respeito de vós. Se tem alguém que sabe o que tem para você, esse alguém sou eu. E a Bíblia continua dizendo que são pensamentos de paz, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Mesmo que não diretamente, o fim que o padeiro tem é o que ele desejava. Espiritualmente é isso que significa. Não professa, mas vive. É a essência. Deus olha o coração. A essência é essa. Então, que fim nós podemos esperar para nós se os nossos sonhos forem sonhos de padeiro? Que fim nós podemos esperar? Vamos comparar agora com o sonho do copeiro. Porque ele vê a videira no seu sonho, vê os 3 ramos produzindo muitos frutos, e ele se vê retirando dos frutos, espremendo o suco da uva na taça onde o faraó iria tomar ali aquele suco. De cara, o personagem principal do sonho já não é ele. O personagem principal do sonho do copeiro é a videira. É a videira. É completamente diferente, ele não é o foco. O seu foco não está na sua habilidade de perceber a fruta que está melhor, e escolher a fruta melhor, espremer a melhor fruta e colocar na melhor taça. O foco não está nisso. Na sua arte, no seu ego, em tudo aquilo que ele pode fazer com perfeição, e por isso talvez ele fosse até aplaudido se fizesse com perfeição, paparicado, ser reconhecido. Mas ele tem uma outra expectativa completamente diferente a respeito dos seus afazeres. Ele vê outra figura sendo o centro do seu sonho, e o centro é a videira. Eu consigo imaginar essa história percorrendo a história do povo de Israel. De um menino hebreu que chega no Egito como escravo, de repente ele interpreta um sonho, e ele interpreta o sonho de alguém que via uma videira, e aquela videira gerava um suco que era colocado na taça do faraó, e o faraó bebia aquele suco. E eu imagino essa história caminhando com o povo durante os mais ou menos 100 anos, em que eles ficam ali ainda como escravos. Depois, durante o tempo de peregrinação, depois o tempo de tribos separadas, de nação constituída, enfim. Porque quando chega alguém que fala sobre a videira, não me parece que sou estranho quando Jesus fala, eu sou a videira. Ninguém estranha quando Jesus fala isso. Eu não consigo ver nos evangelhos alguém se surpreendendo, porque Jesus se mostra como a videira. E aí ele diz, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque aquela outra que vocês conhecem da história é uma fantasia, é um sonho. Eu não sou um sonho, eu sou a videira verdadeira. Essa história chegou nos tempos de Jesus. A tradição oral se perpetuou essa história. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Todo mundo conhecia essa história. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem está em mim dá muito fruto, mas sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. Aquela era uma figura, eu sou a verdadeira. O que a gente aprende com isso para comparar com o sonho do padeiro? Porque se o sonho do padeiro é um sonho constituído sobre a sua própria cabeça, sobre o seu ego, esse sonho tem tudo a ver com Jesus. Tem tudo a ver com a verdadeira videira, crescendo, frutificando, e nós, por estarmos ligados à videira, crescemos, nos desenvolvemos por causa do seu poder, por causa do seu nutriente, por causa da força que brota da videira por nós, e servimos o fruto da videira, servimos a vida da videira. Esse sonho, esse tipo de sonho, sempre vai levar a gente para lugares altos em Deus. Por isso nós temos opções. Veja que Deus não vai te agredir para que você entenda isso. Há destinos propostos diante de nós, há decisões que nós precisamos tomar, como sempre. No sonho do copeiro, ele é um coadjuvante da videira. A videira é o personagem principal.
E esse precisa ser o tipo de sonho que a gente sonha. O sonho em que nós estamos submetidos a um personagem principal da história que se chama Jesus Cristo. Esse precisa ser o tipo de sonho que nós temos, porque se nós invertermos isso, se nós tentarmos colocar Jesus abaixo das nossas expectativas e esperar que Ele supra as nossas expectativas, nós vamos viver uma vida de eterna frustração, porque Jesus não vai modificar a sua forma de pensar, porque você modificou a sua. Nós precisamos aprender que nós somos coadjuvantes. A Bíblia diz que nós somos cooperadores. Ou seja, você não está no centro das coisas. As pessoas não giram ao seu redor, a igreja não gira ao seu redor. Nós não estamos aqui para simplesmente suprir as necessidades egoístas uns dos outros. Nós estamos aqui para viver a vida da videira, que é tirada da videira, experimentado por nós e entregue para os outros. É isso que a videira faz. E é isso que o povo que sonha com a videira precisa fazer. Esse tem que ser o sonho que nós sonhamos, que nós construímos. Os nossos sonhos precisam estar delimitados pela direção que a videira aponta. Servindo as pessoas o fruto dessa videira, com a vida da videira. Por mais que nós sejamos frágeis, pequenos, por mais que nós sejamos muitas vezes até incompreendidos, mas se nós nos alimentamos da videira, se nós nos nutrimos dessa videira, certamente teremos sempre o melhor para a nossa vida, e teremos sempre a melhor forma de caminhar e de viver para a glória de Deus. Porque as nossas habilidades elas são passageiras. Vai chegar um tempo em que eu não vou conseguir mais tocar. Vai ter um tempo em que talvez eu não vou conseguir mais cantar. Vai ter um tempo em que talvez eu não consiga ficar o tempo que eu preciso ficar aqui para pregar. Mas querido, isso não tem problema. Se eu me alimentar da videira, a videira vai fazer isso por mim. Ela vai conduzir a minha vida no poder, na direção, na autoridade, com o nutriente que eu preciso. Então a pergunta que nós precisamos fazer é: qual é o nosso sonho? Nós estamos sonhando aquilo que vai acabar simplesmente em cima da nossa cabeça, ou nós vamos sonhar aquilo que a videira pode produzir e entregar para nós, para que a gente entregue para outros? Nós nunca sabemos de fato ser bons maridos, nunca vamos saber de fato ser bons filhos, nunca vamos saber, as mulheres não vão saber ser boas mães, boas esposas, se você confiar apenas na arte, na sua arte. Se você confiar apenas na sua capacidade, se você confiar apenas naquilo que as pessoas podem perceber diante do seu empenho, talvez de ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa serva de Deus, nunca será suficiente, não será suficiente. Um casamento próspero, abençoado e feliz, ele não está ligado diretamente àquilo que eu sei ou não fazer, está ligado diretamente à fonte da nutrição do casamento. Se for a videira, vai prosperar. Se for o cesto de pão sobre a cabeça, vai dar errado. É assim. Um grande gap que existe, por exemplo, na nossa geração, ao meu ver, está ligado às profissões. Por exemplo, a nossa geração, a nossa cultura, ela está ensinando a nossa próxima geração que elas devem procurar profissões que estão diretamente ligadas à capacidade de ganhar bem. Então, você vê todas as escolas, você vê as universidades, você vê todos os cursos, você vê a maioria das famílias impulsionando as crianças para carreiras, por exemplo, medicina, engenharia, na área da advocacia, né? Essa aí tem sido mais ou menos a direção que nós temos percebido na nossa nova geração. Mas não parece uma geração que está talvez sonhando com um monte de cesto sobre a cabeça? Porque na verdade eu creio que os nossos filhos deveriam ser ensinados a encontrar o coração de Deus, o sonho de Deus, e a partir do sonho de Deus elas definirem os sonhos que elas terão e que elas realizarão na sua vida. Porque isso vai resolver uma série de problemas. Primeiro, ela vai fazer a vontade de Deus e não a nossa, não a vontade dos pais. Segundo, ela vai ser um profissional feliz.
Porque o que tem de profissional frustrado, ganhando muito dinheiro e frustrado, triste, porque não fez aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem uma inclinação enorme para uma determinada área, mas decidiu fazer outra porque ganhava mais dinheiro. E aí, nós deixamos de perceber que a nossa profissão, seja ela qual for, aos olhos de Deus, é um ministério. Por isso que é necessário buscar a videira, se alimentar da videira, para poder servir da videira. Então, quando eu vou me dispor a servir da videira, eu vou simplesmente mergulhar naquilo que eu já sei que deve ser feito. Quando a gente, na área da música, é interessante, porque você vê crianças, muitas vezes, que vêm estudar, e você pergunta para a criança assim, você gosta de tocar? Eu não, quem gosta é meu pai. Estou aqui porque ele não fez e agora eu tenho que fazer. Essa criança vai aprender? Não. Mas ela vai ficar lá no fundo, ela vai ficar com uma raivinha do pai, porque ela vai ser, eu podia estar fazendo um monte de coisa, podia estar lendo, jogando videogame, andando de hoverboard, sei lá, fazendo qualquer coisa, mas estou aqui perdendo tempo num negócio que eu não quero. Nós erramos como pais quando nós decidimos buscar aquilo que nós não fizemos e tentar realizar isso sobre a vida dos nossos filhos. Nós erramos. O crente erra, o que não é crente erra do mesmo jeito. Veja, a questão é foco. Nós temos tanto receio de entregar nossos filhos na mão de Deus, que a gente decide no lugar de Deus o que eles vão fazer. O filho deixa de ser uma bênção, muitas vezes, para que espiritualmente ele receba um peso difícil de carregar. Porque ele passa a ser o nosso ídolo. Eu amo tanto o meu filho, a minha filha, que eu não consigo deixar Deus cuidar da vida dele. Eu cuido. E aí eu inculco na cabeça do meu filho, da minha filha, que ele tem que viver da forma que eu gostaria de ter vivido e não tive oportunidade, não tive condições, enfim. Muitas coisas a gente vai suscitar nessa hora. Mas o nosso filho tende a não fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Aquilo que está no coração dele, latejando, pulsando. Alguém falou para mim assim, um tempo atrás, pastor, é tão lindo, né, ver os missionários lá na África, no meio daquela situação de pobreza, é tão lindo, nossa pastor, Deus poderia mandar tanta gente para lá, nossa, como seria bom. Aí eu falei para ela, minha irmã, vai ser lindo o dia que ele mandar os seus filhos. Aí sabe o que ela falou? Misericórdia. Se comprometer com aquilo que os outros fazem é fácil. Agora se compromete a procurar saber em Deus, se Deus quer que os seus filhos sejam missionários. Porque se Ele quiser, eles vão ser. Mas a gente pode poupar eles de uma trajetória machucada, de uma jornada, talvez até de tempo perdido. A gente pode poupar eles disso. Eu não estou falando que todo mundo tem que ser missionário. Eu estou dizendo que nós temos que ter médicos que são médicos porque encontraram na videira a direção para ser médico. E não no banco. Eu estou dizendo que a gente tem que ter pedreiro, carpinteiro, pintor, gari, que entende a sua profissão como aquilo que Deus colocou de melhor para ele fazer naquele momento. Talvez vai mudar no futuro, não sei, mas Deus vai fazer. E aquilo é ministrar. O nosso critério não é o critério da videira. E aí a gente vive casamento frustrado, família frustrada, filhos frustrados, profissão frustrada, porque a gente decidiu no lugar de Deus, em vez de procurar a videira, pegar a fruta da videira, espremer e servir. Interessante é que Faraó e o Egito são tipificações de mundo e poderes espirituais que operam no mundo, poder maligno. E para quem que ele serve? A taça de suco de uva? Para o faraó. Isso não diz nada para você? Para quem que tem que ser o nosso serviço? Jesus diz, eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não vim por causa dos sãos. Eu vim por causa dos doentes. São eles que têm que receber da videira. Se você já tem,
Agora começa a espremer para quem não tem. Começa a espremer para quem está precisando, para quem está mergulhado no pecado, está mergulhado no inferno, está sendo comandado pelo próprio diabo, sem perceber. E nós temos essa consciência por causa da palavra de Deus e muitas vezes, por não entender a própria videira, não fazemos. Querido, se o seu sonho for só sobre você, você vai ter uma vida triste. Não tenho receio de dizer isso para você. Porque o que a gente tem, muitas vezes, aí, na grande maioria das vezes, de situações que a gente tem que aconselhar, conversar, acompanhar, estão ligados a gente que nunca soube sonhar. E por mais que seja ruim dizer isso, nesse sentido, né, de evidenciar que há tantos problemas nesse sentido, nós precisamos também evidenciar que há solução. E a solução está na videira verdadeira, em Jesus. Você pode passar a vida toda aqui nessa igreja porque você gosta da palavra, você entende que essa igreja é uma igreja séria, e ela é mesmo. Mas eu não posso garantir que você vai estar se alimentando da videira, porque essa é uma decisão pessoal, é um destino que você tem que desejar tomar. É um destino que você tem que desejar viver. É um destino que você precisa ter intensidade no seu coração, porque se você não tiver, você vai retroceder. O sonho do padeiro, e que é o sonho que muitas vezes nós replicamos, é o sonho que tem potencial de frustração. O sonho do copeiro, que é o sonho que nós precisamos ter, o tipo de sonho, é o sonho que gera projeção. O copeiro foi projetado novamente para a posição que ele ocupava de destaque e de confiança. Agora, o copeiro foi frustrado na sua expectativa. Veja que quem ouve a primeira interpretação é o copeiro, né? Eu que inverti aqui agora. Quando ele ouve a interpretação do copeiro, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala, vendo que era favorável. Ele era tão enganado com ele mesmo, que ele vai pensando que, se foi bom para ele, certamente vai ser bom para mim também. Isso é frustração, porque ele vai perder a cabeça, vai ter a sua carne comida por aves. Frustração. Destinos. Nós temos dois destinos: vida da videira ou a morte pela ausência da videira. Vida espiritual, eterna, vida de qualidade enquanto estamos aqui, morte espiritual, e talvez para alguns seja literalmente morte física, como foi o caso do padeiro. Então, se o seu sonho é potencialmente de padeiro, você vai provavelmente viver ou já está vivendo frustrações terríveis na sua vida. Mas se for sobre a sua relação com a vida que emana da videira, se for com a sua relação com o fruto da videira, e a Bíblia fala que dá fruto, e esse fruto que somos nós permanecemos, é um fruto de qualidade. Se você viver esse sonho sem dúvida alguma, e eu quero dizer isso em nome de Jesus sobre a sua vida, sem dúvida alguma, você vai viver a realidade que Deus tem planejado no seu coração para você. Isso é um fato, porque nada pode mudar o amor que Deus tem por nós, nada. Se você desejar viver para entregar da vida da videira a esse mundo perverso, doente, destruído, se você desejar isso, servir o suco dessa uva na taça dos ímpios, de quem está se perdendo, Deus, Ele mesmo faz, Ele mesmo leva você a lugares altos nele, lugares onde você não é exaltado, mas você vai servir para a glória dEle, para a exaltação dEle, para o louvor do nome dEle. E isso é caminhar na contramão do que a gente vê por aí, porque a gente quer lugares, o ser humano quer lugar onde ele é exaltado, conhecido, reconhecido. E Jesus quer lugares onde você estrategicamente exalta, glorifica e evidencia Ele, a videira, Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, querido. Por onde é que os teus sonhos estão te levando? E eu posso ver pelo semblante de alguns aí, que talvez não sejam lugares bons. Mas existe um sonho que é maior do que o nosso, o sonho de Deus.
Querido, muitas vezes, fazer a vontade de Deus, fazer o sonho de Deus acontecer na nossa vida é algo extremamente dolorido. Ele não poupa o próprio Filho de passar pela situação de ver a humanidade diante da possibilidade da redenção. Digo possibilidade porque nós precisamos aceitar Jesus. Jesus morreu para que todos sejam salvos, mas nem todos serão, porque nem todos vão o reconhecer como Salvador e como Senhor. O caminho, muitas vezes, não é um caminho fácil, mas a certeza que a gente precisa ter é que aves não vão comer a nossa carne. Nada vai roubar a palavra que Deus tem lançado no nosso coração, porque a nossa terra aqui é fértil. Então eu posso crer, e você pode crer, por mais que você consiga identificar hoje, na sua vida, sonhos que estão sendo mais sonho de padeiro do que sonho de copeiro, ainda agora, hoje, a partir de hoje, você pode modificar essa realidade no poder e na autoridade de Jesus sobre a sua vida. Ele é a videira verdadeira. Amém? Vamos orar? Quero convidar vocês a se colocar de pé, o Ministério de Louvor para vir até aqui. E a gente vai cantar uma canção agora que fala sobre isso. Mas eu queria desafiar você nessa hora a fazer uma análise do teu coração, porque por mais que a gente tente fazer aqui da melhor maneira possível, com maior clareza, com o maior detalhe possível, isso não modifica ainda a análise principal, que é a análise que você precisa fazer do seu coração diante de Deus. Pastor, eu sou crente, amém, mas tem muito crente carregando cesto na cabeça. Pastor, eu sou crente, mas tem muito crente que tem tempo de congregação, tempo de fé, mas continua deixando a videira de lado para construir com a sua própria mão. Interessante que os apóstolos escreveram para a igreja, para gente que estava em contato direto com aqueles que doutrinavam, depois de terem sido doutrinados diretamente por Jesus, e eles ministraram sobre a igreja, e eles não pouparam a igreja de dizer a ela: vocês precisam se corrigir. A forma como vocês estão vivendo não tem nada a ver com o Jesus que nós estamos pregando para vocês, né? Os apóstolos falam isso com muita frequência nas suas cartas. Queridos, nosso Deus é um Deus de oportunidades, e nessa manhã Ele nos dá a oportunidade de, se for necessário, modificar o destino que a nossa vida está tomando. Se for necessário, modificar os passos, as decisões, renunciar, retroceder, porque quando nós estamos motivados pela videira, voltar não é derrota. Entende isso? Motivados pela videira, voltar não é derrota. Voltar é tomar impulso para se projetar. Então, se você precisar voltar um pouquinho, volte. Se você precisar renunciar a algumas coisas, renuncie. Só não renuncie à videira, porque para você ter uma vida nutrida, alimentada, forte, segura, capaz de gerar vida para os outros, principalmente para os ímpios, que precisam da vida de Jesus, que nós já estamos experimentando, só é possível por meio de Jesus Cristo, por meio da videira. Que Ele faça isso sobre a sua vida, querida, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Que os meus, Ele vai fazer o melhor pra mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir o
isso. Ele vai fazer melhor pra mim. A videira verdadeira está disponível para mim e para você. Vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Eu acredito. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Eu acredito. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Querido, você conseguiu compreender essa palavra de hoje? Amém? Amém? Quantos compreenderam a palavra de Deus nessa manhã? Então eu quero orar por você nessa hora. E juntos aqui, o nosso ministério de louvor, nós vamos estender a nossa mão sobre você, que está aí no seu lugar nessa hora. Então, inicialmente, eu quero pedir a você, que se encontra talvez, vivendo esse sonho que nos distancia de Deus. O caminho que parece ser mais bonito, mais aprazível, mas que no final vai gerar morte, um sonho de padeiro. Talvez você esteja vivendo isso. E eu queria convidar você, a toda a igreja, a fechar os seus olhos, somente para que eu e os nossos irmãos aqui do louvor, que vamos orar por você nessa hora, para que a gente possa ver você. Então, se você encontra esse tipo de sonho na sua vida, eu queria desafiar você a levantar uma de suas mãos, e nós vamos orar e ministrar sobre a sua vida nessa hora. Aleluia. Pai, nós queremos abençoar os teus filhos que se pronunciam nessa hora, por estarem vivendo um sonho que talvez está distanciando os teus filhos da tua presença, distanciando da vida da videira, distanciando da vida que o Senhor tem para eles. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Deus, que sejam renovados os sonhos na Tua presença, que sejam renovadas as esperanças na Tua presença. Deus, traz vida, traz fôlego de vida sobre o coração e sobre a capacidade de sonhar, e que a capacidade de sonhar e projetar esteja alinhada ao Teu coração. Eu oro também por aqueles que não tiveram nessa hora, Deus, desprendimento de assumir publicamente que precisa de uma reviravolta na sua vida. Pedir ao Senhor que esse desprendimento venha do Teu Espírito sobre a vida desse irmão, dessa minha irmã, querido e querida do Senhor, para que eles possam experimentar tudo aquilo que está proposto no Teu coração, tudo aquilo que é bom e agradável, e tudo aquilo que procede do céu para a vida deles, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Pai, queremos viver os Teus sonhos e queremos caminhar por causa dos Teus sonhos, por causa dos Teus planos. Por isso, Pai, como igreja, nós nos apresentamos ao Senhor diante da Tua palavra e declaramos, Deus, que o nosso coração, ele é desejoso por viver os sonhos do Senhor, sonhos que nos conduzirão para a vida, sonhos que nos conduzirão ao lugar onde a minha posição possa ser favorável para servir do Senhor para aqueles que precisam. Sonhos onde a minha posição será favorável para que o Teu nome seja conhecido, exaltado e glorificado
Usa a tua igreja, Pai, como está proposto no teu coração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, e que a graça poderosa e salvadora de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, nosso poderoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida hoje e para sempre, e que você possa refletir os frutos dessa videira sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, querido, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Vamos lá. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito. Nós acreditamos, Senhor. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível